Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui, recordando, inclusive, a primeira vez que estive aqui na Sociedade Espírita de Estudos Espíritas, 3 de outubro, ainda adolescente, na década de 80, justamente por ocasião das reuniões da USE, do Departamento de Mocidade da USE, e assim o meu espanto do tamanho da casa, né? Da estrutura que tinha já naquela época, porque a casa que eu vinha era muito pequenininha, funcionava numa garagem, a União Espírita Francisco de Assis. Então, assim, nunca imaginei que eu ia estar falando um dia aqui na frente, né? Não tinha essa pretensão, mas o caminho, né, que Deus vai traçando para nós, o destino que a gente vai tendo dentro da doutrina, nós vamos construindo, né? É uma estrada que a gente vem fazendo há algum tempo. E justamente falando da USE e dessa casa, né, da grande fundadora, de uma das grandes fundadoras, Dona Anita Brisa, que graças a ela, a coragem de uma mulher determinada, e das várias pessoas anônimas que sempre colaboraram aqui, que hoje está reunindo todos esses corações em torno de uma doutrina maravilhosa, nós devemos a esses pioneiros que estão há quase 70 anos, né? Não tive a honra de conhecer a Dona Anita, mas sabemos que era uma mulher de fibra, corajosa, né? Esteve lá no sanatório, lá em Campos do Jordão, depois veio para cá, para São Paulo, uma grande luta realmente para estar alicerçando hoje um trabalho tão solidificado como é esta sociedade. E também ela foi uma das fundadoras da USE, olha que maravilha, né? Que o ano que vem completa 70 anos, e para comemorar a gente vai fazer uma festa. Mas a festa espírita ela é diferente, né? Vai ser um congresso lá em Atibaia, que eu estou convidando todo mundo aqui, quem quiser ir lá. Esse congresso vai ser todo estruturado dentro de um hotel, então vai ser muito bom. Quem quiser mais informações pode ligar lá para a USE ou entrar no site, né? Oi? Não tem grande número. Dentro do hotel vai ter 660 vagas, mas o congresso vai ser para 1.200 pessoas. Tem espaço no Hotel Tauá, não sei se vocês conhecem. Então, toda a estrutura do hotel, toda a estrutura do congresso vai estar dentro do hotel. Depois a gente pode. Alguém quiser mais alguma informação, a gente pode falar. Vai ter oficinas, rodas de conversa, vai ter debates, vai ser muito legal. E pode levar criança, porque vai ter monitor lá também. Tá? Oi? Quem está confirmado? Quem está confirmado já é o Haroldo Dutra Dias, lá de Minas Gerais, que é juiz de direito, fala muito bem. O Divaldo também diz que vai encarnado ou desencarnado. Ele completa 90 anos no ano que vem, né? Também é um monumento, né? E o César Perry também vai estar lá com a gente. O Peixinho, que é o presidente da Federação Espírita Baiana. E já está a terceira vez que a gente chama ele, porque é muito bom. E a gente gosta muito. Então, estão todos convidados. A USE, gente, só para terminar, a USE é a União das Sociedades Espíritas, é ela que congrega as casas espíritas de São Paulo e representa o Estado de São Paulo junto ao Conselho Federativo Nacional na Federação Espírita Brasileira. Tá bom? Só para vocês conhecerem a USE. Então, hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Como a Sandra falou, um dos temas mais empolgantes dentro do Evangelho e que muitas vezes passa despercebido, porque nós não prestamos muita atenção nos fatos e nas dicas, né, que Kardec vai colocando, não só no livro do Evangelho, mas nos outros livros, como a Gênese, o livro dos Médiuns, enfim, em toda a codificação, na Revista Espírita, a gente vai ouvir falar sobre o Consolador Prometido.
queria que vocês prestassem atenção nos quadros também, que eu vou falar depois. São pinturas. É uma pintura de um Jesus jovem, né? Olhando para o universo. Então, muita gente pergunta assim, o Cristo, será que o Cristo é sobrenome de Jesus? Jesus Cristo, sobrenome. Rosana Gaspar. Nate Schneider, para quem não conhece. Então, será que o Cristo é um sobrenome? Quem deu esse segundo nome foi Lucas. Por ser grego, que é o nome grego, né? Cristo é um nome grego. É um nome grego. E o Lucas colocou. E criou o cristianismo em função disso. É o que eu sei. Porque Cristo quer dizer ungido, né? Escolhido, ungido. Mas ele também quer dizer que ele vem de uma esfera crística. É uma categoria de espírito. Então o Cristo é uma categoria de espírito. E existem outros Cristos no universo que nós não conhecemos. O único que a gente conhece é Jesus. Então ele é o Cristo. É o espírito mais elevado que esteve aqui na Terra. Uma questão que Kardec faz no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 625. Ele pergunta quem é o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra. E a questão que tem a resposta mais curta: vede o Cristo. Vede Jesus, aliás, vede Jesus. Então Jesus, ele é o guia da humanidade. Ele é o homem integral. Ele é o modelo e guia da humanidade. Não teve outro igual a ele. Mas o Cristo, ele remete é a mesma pessoa. Ele nos remete a um espírito de uma superioridade que nós não temos nem ideia de quem ele é. E segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele teve 2 vezes aqui na Terra, no orbe terrestre. Primeira, na formação do globo. Que espírito superior não precisa muita coisa, né? Não é que nem aqueles empreiteiros que a gente contrata e fica um século, né, para reformar uma cozinha, um banheiro. Não. Para construir, para formar a terra. Ele veio uma vez aqui e falou: vamos formar a terra. Os engenheiros siderais se achegaram e já construíram. A segunda vez é quando ele encarnou na Terra. Encarnou, hein? Não reencarnou, ele encarnou. Ele não precisava mais reencarnar. E quando, da formação da Terra, que tem mais de 5 bilhões de anos, ele já era o Cristo. Então, a gente não tem ideia. Por isso que ele, em algumas religiões, ele é confundido com Deus. Né? Ele é confundido com Deus porque não se tem ideia que pode haver um espírito tão grande a ponto de formar um planeta, a ponto de dirigir uma humanidade. Uma das humanidades, que a Terra é uma vila dentro do universo. É um vilarejo. Não existe, nós não somos a única. É igual aqui em São Paulo, existem várias cidades grandes, né? Se fosse assim comparar a Terra, a gente seria um vilarejo, começando. Imagina, né? Quantos bilhões de planetas existem. E o Cristo, ele é o governador desse planeta. Então nós vamos falar. Ele foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos,
que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Entre os humanos, uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que habitam. Então, todo o trabalho do Cristo é para a raça humana. Muito embora as outras, tudo que há na terra, mereçam o nosso respeito. Mas o Espiritismo, o cristianismo, ele foi feito para o homem, né? Para o desenvolvimento do homem. Uma vez que nós somos desenvolvidos, consequentemente toda a sociedade vai ser desenvolvida, em todos os aspectos, em todas as instituições. E hoje o que a gente vê é que as instituições estão falidas, justamente porque o homem ainda não percebeu a responsabilidade e não coloca em prática a moral do Cristo. Mas nada do que a gente fizer de errado vai ficar encoberto. Jesus já tinha falado isso, tinha avisado. Não adianta você fazer escondido que vai aparecer. Uma hora aparece, né? Nada. Não adianta a gente jogar a sujeira debaixo do tapete, que uma hora a gente vai levantar o tapete e ela vai aparecer. Isso serve para qualquer um de nós. Porque o homem, ele é tão ainda ingênuo que ele acha que porque uma coisa não tem uma consequência imediata, ela não tem consequência nenhuma. E aí é onde ele se engana, né? Tudo que fazemos tem uma consequência. Então, nós temos liberdade, livre-arbítrio. Sempre foi dito que nós temos esse livre-arbítrio. Mas a lei divina, de causa e efeito, é pedagógica. E ela não é um castigo de Deus. Ou seja, você vai sofrer a consequência de alguma coisa que você fez, justamente para aprender que não se deve fazer aquilo. Que não é porque uma coisa não tem consequência imediata que ela não vai ter consequência. E nós temos mania de esconder, né? Ontem mesmo eu estava fui olhar uma fotografia num aparador que eu tenho. Quando eu olho assim, um bibelô que eu ganhei todo colado, né? Eu passei muitas vezes ali e não vi o bibelô quebrado. Alguém quebrou. Colou bem coladinho, né? Aí eu falando, caramba, né? Aí fiquei com uma bronca. Falei, olha, ainda fizeram assim bem coladinho. Tinha um buraco no fundo que eu acho que espatifou, né? Quer dizer, a coisa está ali, esconderam, mas aparece. Uma hora aparece. A misericórdia divina vem ao nosso encontro para livrar-nos dos labirintos de equívocos que nos encontramos. Muitas vezes, o que acontece? Nós se enrolamos tanto, escondemos tanta coisa, mentimos, enganamos, e nos entramos naquele matagal de erros, que a misericórdia divina vem ao nosso encontro, trazendo, né, o amor. A misericórdia é o amor de Deus. Se vamos ajudá-lo, é onde vem as consequências de forma pedagógica, porque se nós fôssemos querer pagar todas as nossas dívidas de uma vez só, ou todas as consequências, a gente não tinha condições. Então a misericórdia divina vai dando em doses homeopáticas. Olha, vai lá na terra, né? Exercita o perdão,
Tem gente que vem aqui só para dizer, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Você veio exercitar o perdão, você veio exercitar a paciência, né? Você veio exercitar a tolerância, porque você é intolerante, você é impaciente. Então são doses homeopáticas. E para coroar tudo isso, eu vou ainda ajudar, eu vou mandar uma revelação. Porque se a gente fosse ficar esperando para entender as leis de Deus, o universo não andava. E Deus não espera a gente entender as leis dele para ele colocar em prática o que tem que ser feito. É natural. A lei de Deus é natural. Ela acontece. Não precisa ninguém mandar. Ela acontece. Você vai caminhando dentro dela, mesmo sem saber. Mesmo aquela criatura que está em erro, ela caminha dentro da lei de Deus sem perceber. E ainda ajuda. Mesmo com o erro dela, ela ajuda o outro. Olha como é justa a lei, né? Mas não é tanta injustiça no mundo, mas a minha injustiça com ela, ela tá resolvendo a injustiça que ela teve com ele. E assim por diante. Então todas essas injustiças que nós passamos, no fim, no bolo todo é justo. Porque eu também preciso passar por aquilo, e o outro também. E assim por diante. Então, Deus, na sua magnitude, né? Tá legal. Ele manda o Espiritismo como revelação. E o Kardec, né, como profeta do Velho Testamento, silenciosamente, sem alardes ou privilégios, compõe a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o coração que pulsa dentro do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, ele vai nos dar a razão, mas o Evangelho vai nos mostrar o coração, né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus fala sobre a consolação que é o Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Porque você, na sua aflição, você vai descobrir um monte de coisa. Muitas vezes é na dor que há o maior crescimento do espírito, e não na bonança, na abundância, na vida boa. Quando ele está na dificuldade, é que ele começa a perceber quem ele é, o que ele veio fazer aqui, e o quanto ele é capaz de realizar. A gente compara Kardec andando num deserto, não de areia como andavam os velhos profetas, mas num deserto de pessoas solitárias, muitas vezes viciadas em calmantes e outros remédios para ficar acordado, para dormir. O Brasil é um dos maiores consumidores de antidepressivo. Um país que tem um sol maravilhoso, né? Que a gente podia, só com a luz do sol, curar muitas doenças. Porque a energia, né, que vem desse astro. E nós nos enfiamos nesse deserto de pessoas solitárias que não é capaz de olhar para o outro do lado, porque não consegue vencer os próprios problemas. Essa casa é um oásis, onde a gente vem respirar e tomar uma água para reviver realmente o espírito que nos habita e que está cansado, não sabe por quê, e nem por que está aqui na terra. Então o Cristo Consolador, né, ele vem falar de uma voz que não é um moralismo, que é um conjuntinho de regras que a gente fala, olha, tem que andar com a saia até o pé, tem que amarrar o cabelo não sei de que jeito.
Não tem que sentar homem de um lado e mulher do outro. Isso aí são regras do moralismo. Mas ele vem falar da moral do Cristo, né? Que não é um discurso religioso, mas é um meio de fazer o homem evoluir. Quando a gente fala do Cristo, todo mundo pensa, é religião. Não é. Nós poderíamos usar nos tribunais a moral do Cristo. Nós poderíamos usar num hospital a moral do Cristo. Nós poderíamos usar em todas as nossas instituições políticas a moral do Cristo. Sem ser religioso. Porque nós criamos uma aura mística em torno do Cristo. E não é isso. E o Espiritismo vem falar justamente disso. Né? A moral do Cristo combate constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Muita gente adentra na casa espírita achando que aqui é uma casa mágica. E fica procurando, né? Onde que está? Eles escondem alguma coisa. Olha atrás da mesa, né? Eu tinha um primo que ele vinha aqui na 13 de outubro. E ele falava, eu não vou mais lá, porque passa um monte de gente atrás do povo aqui. Falei, são espíritos, meu filho, não é coisa mais, é você que está vendo. Ninguém está fazendo nada. Eu falei, eu não vou mais lá. Então é engraçado porque muitas vezes a gente coloca tantos rituais e coisas e roupas e a gente fica impressionado, né? Outro dia eu falei isso lá na CBN também, que eu fiz uma palestra sobre o Cristo Consolador e eu vi no Facebook uma frase assim, olha, pobre não processa, pobre faz macumba, né? Que é mais fácil e mais barato, né? Que hoje o advogado está caro. Se acontecer alguma coisa, eu vou fazer uma macumba para ele, né? Não tem nem cabimento. E o Espiritismo precisava justamente vir numa época onde a gente compreendesse que essas coisas não valem. O que vale realmente são pensamentos e sua vontade. Às vezes a pessoa faz a macumba, né, entre aspas, com tanta vontade que ela consegue, através do seu pensamento, modificar alguma coisa. E ela acredita naquilo. Né? Coitada das galinhas que servem de sacrifício. Olha, Jesus esteve há 2000 anos aqui. Já mais de 2000 anos, já passamos, né, de 2000. E nós continuamos com práticas exteriores, achando que aquilo tem uma serventia. Eu sempre falava, minha mãe gostava de acender vela para as almas. Eu falava, mãe, você está ajudando só o fabricante de vela, né? Faça a prece para as almas e pronto, não precisa da vela. Não, ela precisa de luz. Eu falo, não é essa luz que a gente tem que dar para a alma. É a luz do amor, é a luz da oração, é a luz da prece. Então o Espiritismo vem tirar a gente do quê? Da ignorância. E muitas vezes a gente pratica determinadas coisas por ignorância. Tanto faz se eu vestir roupa branca, preta ou verde, amarela. Se tiver que ter uma atuação espiritual, ela vai ter de qualquer forma. Ou se eu carregar coisas como talismãs, moedas, medalhas, etc. Isso só serve para enfeitar a gente. Não tem poder nenhum. Queimar incenso, vestir turbante, raspar a cabeça, pôr colar. Nada disso. Toalha branca, né? É uma questão de higiene, porque o branco você lava, está limpo. Ah, não vou lá que é mesa branca. Tem o culto da mesa branca, né? E a gente vai criando essas coisas.
Jesus vem com uma mensagem simples. Ele fala: olha, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Quer dizer, eu não vim desfazer nada, mas vocês com essas manias têm que lavar a mão 3 vezes, tem que, dia de sábado, não pode nem apertar o botão do elevador, né? Tem prédio que não tem o número 13. Gente, e outras coisas que a gente vai criando, isso aí é coisa do homem, nós criamos essas coisas. O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Ou seja, nós estamos numa senda de progresso. Nem que a gente não queira, a gente vai para frente. Você caminha. O último iota quer dizer até o último pingo do i. E outro dia um amigo falou assim para mim: olha, eu não sei como todo espírita não é do partido tal. Peraí, por quê? Porque Jesus fundou o primeiro sindicato dos pescadores. Eu falei: aonde está escrito isso? Desculpa, eu estou desde a mocidade, eu ia no caminho de Damasco, na infância, nunca vi lugar nenhum que Jesus fundou o sindicato de pescadores. Falou isso para mim. Espírita. Aí eu falei para ele: você me desculpa, Jesus falou: eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, eu sou inteiro, eu sou completo. A palavra partido já fala partido. Está partido, você é do partido X, você é Y, você é do H. Quando nós chegarmos perto da evolução de Jesus, do Cristo, não vai ter mais partido nenhum. Um só rebanho, um só pastor. Falei isso para ele. Não é? Um só rebanho, um só pastor. Porque nós vamos ter o mesmo entendimento que a lei de Deus é única, é una. Una quer dizer indivisível. Não existe partido. Hoje nós brigamos por partido, time de futebol, né? Religião. Nós gostamos de partir as coisas. Temos os nossos grupinhos, as nossas panelinhas, porque ainda somos espíritos inferiores. Se não fôssemos, nós seríamos uma coisa só. O governador do nosso lar está quantos anos lá? 100 anos, né? Estão me soprando aqui. 100 anos. A gente poderia: vai ter reeleição, não vai ter reeleição, vai poder ser reconduzido, não ser reconduzido? Por que não pode? Porque pode, porque não pode? Porque se você está lá, você se facilita para você entrar de novo. Então não pode reconduzir, mesmo que você seja uma pessoa boa. Agora, lá no nosso lar não. Eu gostaria de ser governador do nosso lar. Mas você tem mais capacidade do que eu. Você já conhece a estrutura, então fica você. A pessoa cede para outra que sabe, reconhece a autoridade. Reconhece a autoridade moral, a autoridade material, a intelectual. Então, por isso é que nós fazemos essas divisões, pelo nosso egoísmo e orgulho. Se não fosse assim, né, seria uma coisa só. Então, a moral do Cristo é essa. Não tem dúvida. O Espiritismo, aqui está o objetivo do Espiritismo, hein? O que é o Espiritismo? Se alguém falar assim: o que é o Espiritismo? O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, revelar aos homens
por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Isso aí é a definição do Espiritismo. E ele só poderia acontecer no momento que a gente tivesse todas as ideias da ciência racional e positiva para ser revelado. Não é sobrenatural, mas como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza. É ele que impulsiona. O Evangelho é uma grande alavanca. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Deixa eu dar uma corridinha. Jesus promete, lá em João, o Consolador prometido. Ele fala: olha, agora não dá para vocês entenderem tudo que eu tenho que falar, mas eu vou mandar, eu vou pedir para o meu Pai, vou rogar ao meu Pai, que Ele envie um Consolador que vai restabelecer tudo, vai ensinar vocês, vai mostrar para vocês realmente o que é. Então, na Gênese, ele fala que o poder moralizador do Espiritismo, as consequências do bem e do mal, o Espiritismo não fala que você vai ter consequências tanto do bem quanto do mal? As consolações que dá nas aflições. Olha, não vai ser sempre assim. Você está aqui na Terra como um hospital, como uma escola, como um pronto-socorro, mas não vai ser para o resto da vida. A confiança no futuro, a certeza que nós vamos rever as pessoas que nós amamos e de que ninguém morre. Ninguém morre, nem que quiser. Se a pessoa quiser morrer, eu quero morrer, então tá bom, tenta. Acorda do outro lado. Pior do que já estava, né? Porque além do problema que tinha, arrumou outro, que foi arrombar a porta da vida. E o único Senhor da vida é Deus. É só Ele que pode mandar quando você deve sair daqui ou não. Então essa certeza, Kardec coloca na Gênese, reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Então podemos dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido. Mas tem mais. O Espírito de verdade, que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador, o Espírito de verdade, que está em João também, 14,16. O Espírito de verdade é o Consolador prometido. Está lá no Evangelho de João 14, 15 a 17 e 26. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber. Por que o mundo não podia receber naquela época? Não tinha condições, não sabia o que era, por exemplo, não conhecia nem a tecnologia. Então hoje, por exemplo, eu tenho esse notebook aqui. Ele está funcionando sem energia, porque ele tem uma bateria. Se eu quiser, meu celular descarregou, eu posso colocar o celular aqui e carregar no notebook. E eu não posso também transferir a minha energia para você ou para você, através do passe? Eu não posso transmitir uma ideia de mim para você? Hoje a ciência já fala que nós somos computadores biológicos. Nós temos um Wi-Fi. Ninguém sabia disso, né? Temos. Só que algumas pessoas têm a sua senha, que é uma senha que você não dá para ninguém, né? Que ela começa a perceber seus pensamentos. Né, Gaspar? Eu falo,
O Gaspar, às vezes eu penso um negócio e ele fala. Eu falo assim, para de invadir aqui meu notebook, né? Porque a afinidade da pessoa vai fazendo com que você praticamente leia o pensamento dela, porque você, quando emite um pensamento, você emite ondas. E o outro, quando tem a sua senha, né, tem afinidade com você, ele percebe. Então imagina, né, o Wi-Fi do Chico. Aquele mega Wi-Fi, né? Ele foi na NASA, mediram a aura dele, disse que tinha 16 metros de diâmetro. E a médium mais potente que tinha lá nos Estados Unidos tinha 2 metros. A nossa não passa de 2 centímetros. A gente consegue perceber assim. Mas é verdade. Uma aurinha assim, né? Aquele esforço na reunião mediúnica, né? Não sai nada. Mas o Chico tinha essa percepção tão grande que ele captava. Qualquer um que chegava perto, ele já captava. No começo falava se era encarnado ou desencarnado, porque não sabia nem mais quem era, né? O Divaldo falou, eu nunca dirigi, porque eu tinha medo de atropelar alguém. Porque eu vi espírito. Aí ele vou dirigir, tem um cara, ele para, e todo mundo, vai, anda, não tem ninguém. Para. Olha como sofre também o médium, né? Eu entrava no bonde, ficava em pé, a moça, senta aqui. Com cheio, tudo olhando para ele. Imagina quantas vezes ele trabalhava atualmente o INSS, né? E ele levantava e atendia a pessoa. Era desencarnado. Pedia processo, ele ia lá pegar o processo do cara, vinha com número. Aí todo mundo olhava, o que você está fazendo lá? Entendendo? Aí ele combinou com uma colega que quando chegasse alguém, ele olhava para ela, se fosse encarnada, ela fazia assim. Gente, é isso, né? Esse é o Divaldo. Imagine nós se tivéssemos essa capacidade, como ia sofrer, né? O Divaldo ainda foi preparado para tudo isso. E por isso que a gente fala, né, que o médium é meio destrambelhado, mas também pudera. Não é fácil você ficar vendo pessoas assim, né, o tempo todo e ainda confundindo com o encarnado. Enfim. E é na casa espírita que você vai ajustar isso aí. Vai começar a trabalhar com a espiritualidade, vai auferindo essa sintonia e vai ajustando. E a casa espírita, graças a Deus, né? Vai colocando aquele médium que era destrambelhado numa sintonia que ele possa viver normalmente. Começa a figura. O Espiritismo também nada ensina contrário do que foi ensinado pelo Cristo. Ele só vem cumprir na época predita o que o Cristo mesmo tinha anunciado. Ele não tira nada, absolutamente nada do que Jesus falou. Ele é, portanto, obra do Cristo. A primeira vez que eu ouvi a palestra sobre o Cristo Consolador, eu já tinha estudado, eu tinha 21 anos. Eu saí até tonta do centro espírita. Porque eu falei assim, nossa, eu sabia que o espiritismo era grande, mas não sabia a dimensão que ele tinha. Que ele era uma obra do Cristo. Que o preside. Aliás, o Cristo preside todas as religiões. Depois que eu fui saber também. Mas o
Espiritismo, ele tem essa função de fazer com que o homem avance além do que ele é capaz. As outras religiões, muitas servem de freio até. Olha, cuidado que Deus castiga. E o cara vira outra pessoa. É bom, porque ele precisa. É igual a criancinha, né? Olha, não põe o dedinho na tomada que você vai levar choque. Você vai apanhar, hein? Você vai levar uma chinelada. O Espiritismo não. Você quer fazer, faz. Tem consequência. É igual o teu filho adolescente. Você falou, se você fizer alguma coisa de errado, eu vou sofrer. Mas a responsabilidade é sua. E você vai sofrer as consequências mais do que eu. Não é assim que a gente fala para o filho adolescente? Então, quando nós estamos na nossa adolescência da humanidade, a gente pode estudar o Espiritismo. Porque tem alguma coisa proibida no Espiritismo? Se alguém falou que tem, não é verdade. Não tem nada. O Espiritismo é contra alguma coisa? Nada. Ah, e o aborto? Ele não é contra o aborto. Ele é a favor da vida. É diferente. Ah, mas eu já fiz aborto. A consequência é sua. É verdade que eu não posso fumar no Espiritismo? Se nós nos amamos, nós devemos respeitar nosso corpo. Ah, mas eu quero continuar fumando. Ninguém pode proibir você. É diferente. Então, tudo que está dentro do Espiritismo, ele está mostrando que você tem essa liberdade responsável. É responsabilidade sua. E a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Esse reino de Deus não é aquele negócio cheio de bicho feroz te lambendo, essas coisas aí que o pessoal publica. Mas é a verdadeira solidariedade entre um e o outro. É o mundo regenerado. A gente percebe que no Evangelho, ele reafirma que o Espiritismo, como outrora, a minha palavra, quem fala isso é o Espírito de verdade. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora, vem trazer a minha palavra. Isso que está falando é o Espírito de verdade. Tem uma comunicação espírita também na Revista Espírita, que o Espírito de verdade, Kardec não é recebida essa mensagem nas sociedades de estudos parisienses. Ele recebe de Bordeaux. Enviam para ele essa mensagem que ele não publica no Evangelho. Ele tinha publicado, a primeira edição do Evangelho se chamava Imitação do Evangelho. Mas depois, por conta da palavra, porque imitação ela caiu num sentido pejorativo. Na época era uma coisa correlata. Mas depois ela caiu num sentido pejorativo de que quem imita copia, alguma coisa assim. E por Kardec ouvir até o Sr. Titier, que era editor das obras da codificação, ele muda o nome de Imitação do Evangelho para Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec recebe essa comunicação dizendo que o Espírito da verdade, Espírito de verdade, ele fala que há 18 séculos eu vim por ordem de meu Pai trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Kardec fica doente numa ocasião, porque ele estuda muito e aquela lamparina
com querosene, fica respirando aquele ar. Imagina, né? Ele respondia mais de 1000 cartas por mês. Igual a gente, né? Trabalha pra caramba. Computador, né? Mas lá era pena de mais fácil. Pena, né? Caneta, molhava no tinteiro, borrador, aquela coisa fácil, né? Respondendo 1000 cartas por mês, fazendo a revista espírita, trabalhos, dificuldades financeiras, né? Eu vi a maquete do apartamento de Kardec, hoje nós chamaríamos de kitnet, que era uma salinha, cozinha, quarto e banheiro, só. Aquela pessoa que trabalhava sem parar e ainda escrevendo com aquela lamparina. Então a espiritualidade, ele começou a ter uns relatos que ele estava passando mal já. E a espiritualidade falou assim para ele: ó, você tem que parar, dá uma paradinha, faz um retiro. Ah, não posso porque tem muita coisa para fazer e tal. Não, faz um retiro. Não vai dar, não sei o que. Faz, para. Aí ele parou, foi para Santo Andrés. Não é Santo Andrés, não. Santo Andrés, é em francês, tá? Mas se fosse aqui era para Santo André. Era um retiro de um lugar que era bucólico, né? O ar limpo, etc. E lá ele levou na malinha dele, ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, sem falar nada para ninguém. E naquele retiro, naquele sossego, naquele ar, naquele ambiente, ele começou a organizar o Evangelho. E por isso mesmo que ele precisava se retirar. Ele não tinha percebido que a espiritualidade é danada, né? Ele já sabe as suas intenções. E ele vai falar com São Luís, ele manda uma carta e não contou nem para Gabi, a esposa dele, que ele estava escrevendo. E aí ele pergunta: o que vocês estão achando que eu estou aqui, né, em Santo Andrés? O que o São Luís faz? Já fala da obra que ele está escrevendo. E ele não tinha contado para ninguém. E ele não tinha contado para ninguém nem depois, porque isso aqui está em obras póstumas. Estava lá nas anotações dele na gaveta. Ele não contou para ninguém. Até o Haroldo Dutra fala que ele era pior que mineiro, né? Guardava muito segredo. Então o São Luís responde para ele que ele tinha um vivo interesse pelo trabalho, que é um passo considerável para a frente, e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Não era bem deles, era da sociedade. E ele fala que o edifício começa a libertar-se dos andaimes e chama a obra de monumento, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito de Verdade já falou das rebeliões que já se levantam na hora presente, porque ele ia arrumar encrenca. Enquanto ele estava no campo da filosofia, no livro dos Espíritos, estava tudo bem. Quando ele entrasse no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ia começar a arrumar encrenca com as religiões. Bom, enfim, só para terminar, São Luís fala o seguinte: adeus, caro companheiro de antanho, passado, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Então, quem tiver alguma dúvida do Espírito de Verdade, tem um quadro aqui
quem nunca reparou, é a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, presidida pelo Espírito de Verdade, né, que está lá com toda a equipe dos espíritos. E a gente vai poder refletir a respeito dessa obra, né, que foi realmente, não vou falar quem é ou quem não é, cada um tire sua conclusão. Porque mesmo dentro do Espiritismo existem controvérsias. E daí, no último quadro, esse quadro aí foi feito por uma menina de 8 anos. Chama-se Príncipe da Paz. Essa menina é uma menina prodígio. Ela chama Akiane Kramaric. Hoje ela tem 21 anos. E é uma criança que começou a desenhar com 4 anos de idade. E a inspiração dela é do amor, né, a Deus. Aí está as pinturas e com quantos anos ela fez. E é interessante que foi alvo até de estudos da Discovery, porque esse quadro, eles fizeram uma comparação, aí está a Kiane, os quadros dela. Esse foi o rosto pintado em 2002 e o rosto criado em 2010 pelos cientistas, com aquele pano do santo sudário. Aqui também, ó. E ali, quando ela tinha 9 anos, ela fez aquele pano. E é interessante, tem mais uma coisa interessante. Tem um filme que chama O Céu é de Verdade. E um menininho teve uma experiência de quase morte e ele fala para o pai que viu Jesus. E o pai passa a mostrar quadros de Jesus para ele e fala: esse aqui é Jesus? Não, o menino tem 3 anos. Ele teve uma experiência de quase morte e falou que eu vi Jesus, papai. E tem um filme até que fala, ele viu o avô dele, um monte de coisa. E o pai vai mostrando. Aí uma amiga manda esse quadro aqui e fala: mostra para ele esse. Aí o menininho olha e fala assim: é esse mesmo. Então, está aí o quadro. E foi interessante que ela queria fazer esse quadro de Jesus e ela não tinha um modelo. Falou para a mãe dela: mãe, eu queria pintar Jesus, mas não tem um modelo. Um dia bate um rapaz na porta e falou assim: olha, eu sou carpinteiro, eu gostaria de fazer um serviço, vocês têm algum serviço para mim? A menina falou: mãe, é esse daí que eu estou procurando. E o rapaz era carpinteiro. Aí ela fez o quadro. Ele não foi, foi modelo. Então são essas coisas mágicas, né, que a gente acha que é mágica, mas que não tem nada de mágico. São as leis de Deus em ação. Bom, fico aberto aí. Muito obrigado pela